Seja como uma raiz e firme um ideal, e siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser do mais puro ser, o desejo do mais débil ser, e ter a paz que finges ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol e que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Sejam todos muito bem-vindos aqui, mais uma vez, na nossa sala, né? Meu nome é Rose, para quem não me conhece, e nós estamos aqui hoje coordenando o trabalho, na coordenação do trabalho, né? Agradecer o Ricardo pela harmonização. É muito importante para nós, porque é o momento que a gente entra em sintonia com a espiritualidade, para a gente estar em sintonia mentalmente, né? Mentalmente com a espiritualidade, com o mundo maior, deixar uns minutinhos as nossas dificuldades lá fora e voltar nossa mente aqui dentro dessa sala. Eu costumo dizer que 50% é da espiritualidade, 50% somos nós. Né? Jesus já dizia, a cura está dentro de você. Ele já dizia. Então, quer dizer que nós temos que fazer por onde, né? Não só de pão vive o homem. Nós necessitamos o alimento da alma. Informamos também, para quem quiser conhecer os trabalhos da nossa casa, os cursos, temos vários cursos, temos os tratamentos, temos os trabalhos assistenciais, que são vários. É só entrar no nosso site, que encontrará todas as informações. E lembrando também da água fluidificada, que é Jesus que está colocando aquele remedinho naquela água para nós, tá? É a fluidificação das águas, tão importante, é o remedinho homeopático espiritual. É um pouquinho por dia, né? Então, vamos falar sobre a nossa escala de trabalho. Como eu já falei, né? Agradeci o Ricardo pela harmonização, tão importante para todos nós, né? A leitura do Evangelho, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, item 8 e 9, a lei de amor. Quem vai fazer a Marisete, nossa companheira. A prece inicial, a Rosa Maria. A palestrante vai fazer, eu não falo palestrante, eu gosto de falar explanação, né? A explanação de hoje é a nossa querida Ana Maria Souza, com o tema As Mulheres do Evangelho. Então, tão importante para nós saber sobre essas mulheres do Evangelho. E depois virá o passe virtual, a fluidificação das águas e a prece final com o nosso companheiro Raul. Então, vamos ao nosso trabalho, né? Começando pela Marisete, com a leitura do Evangelho. Marisete, é você, minha amiga. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo.
Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor, itens 8 e 9. O item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. De todo aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois, que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação triunfante da morte revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz-o à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse amor sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. E que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos pedir para a Rosa Maria fazer a prece inicial. Rosa, é com você. Paz e luz a todos. Vamos fechar nossos olhos, respirar bem fundo. Deus Pai e amado Jesus, pedimos para que estejam presentes conosco nesta reunião, que nossos pensamentos estejam conectados no bem, que o amor seja o sentimento predominante nessa noite. Abençoe a todos presentes, juntamente com suas casas e familiares. Abençoa, Senhor, também a palestrante da noite, que ela seja envolvida com muita luz e sabedoria. Que seja uma noite de renovação e transformação para todos nós. Agradecemos a Deus e Jesus pela presença e luz, e que assim seja. Agora passamos a palavra para Ana Maria. Ana Maria, agora é com você, meu bem. Obrigada. Hoje a gente vai falar das mulheres, né, e o Evangelho. Meu nome é Ana Maria, sou mais conhecida como a tia Aninha aí do nosso querido Departamento da Infância, e agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Quem são, então, essas mulheres que a gente veio falar aqui hoje, né? As mulheres, estamos falando das mulheres e o Evangelho, né? O Evangelho, ele vem, né, inaugurar uma nova fase, né, de novas esperanças. Nele nós temos, desde a consagração da Mãe Santíssima, que talvez seja a mulher mais sublime, né, a mulher mais representativa que o Evangelho nos traz como inspiração. E tem até a conversão de Madalena, que talvez tenha sido considerada a mulher, uma das mulheres mais desditas aí do Evangelho, né? Mas
o que nós temos é que o Evangelho ele vem dar uma nova luz à missão feminil. Temos outras mulheres no Evangelho para nos inspirar, né? Dorcas, Febe, Lídia, Lloyd, Eunice, e tantas outras que temos como exemplo aí no Evangelho. E temos mais, muitas outras mais. Né? Trouxe aí algumas imagens que, às vezes, as imagens nos faz rememorar as histórias vividas por elas com Jesus, que vem nos trazer essa boa nova. Né? Então, nós temos aí Verônica, que acompanhou o suplício do Cristo, oferecendo uma toalha para amenizar um pouco o seu sofrimento. A mulher samaritana do poço, Marta e Maria, as mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus, a mulher hemorrágica, várias mulheres nós temos no Evangelho. Mas, onde que estavam essas mulheres? Se haviam essas mulheres que nós estamos falando aqui, algumas delas, que aparecem com algumas histórias no Evangelho, por que a gente não vê falar das discípulas do Mestre? Por que a gente não vê as apóstolas do Mestre? É uma reflexão que a gente se faz, né? E aí a resposta vem dessa forma, que com Jesus começou o legítimo feminismo, e não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas de suas expositoras, mas que lhe traça no coração diretrizes superiores santificantes. Eu me identifico com essa pauta feminina, eu acho que eu me considero uma feminista, acho que desde o berço. Provavelmente eu tenha sido encarnações anteriores daqueles homens, coração duro, que fez as mulheres sofrerem bastante com muito machismo. Então, eu já nasci já imbuída aí desses sentimentos. Mas, graças à doutrina espírita e à luz que Jesus nos traz, eu tenho aprendido bastante, tentado me aproximar desse feminismo que Jesus nos traz, né, que traça nos corações as diretrizes superiores santificantes. E começou como? A gente recebe esse chamado no coração da gente, nós mulheres. Porque nós não estamos falando, obviamente, apenas daquelas mulheres que são mulheres que contam sua história no Evangelho, mas somos nós, o nosso relacionamento de nós, mulheres, com esse Evangelho. E quando nós recebemos o chamado, a gente responde igual Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor. É assim que a gente responde ao chamado do Cristo. Mas por que, voltando à pergunta lá, ao questionamento, por que a gente não vê as discípulas do Cristo, ou as apóstolas do Cristo? Essa daí, gente, é a genealogia do nascimento de Jesus. E ela está descrita no Evangelho de Mateus. E, se vocês forem reparar, sempre vai passando de homem para homem. Eles sempre vão descrevendo os descendentes de homem para homem. Porque antes a mulher era considerada mais uma das propriedades do homem. Então, o protagonismo da mulher era praticamente zero. Mas com a chegada de Jesus, isso já muda no Evangelho. E olha que um Evangelho escrito por homens. Mas Mateus já coloca lá, tirando um pouco o protagonismo, passando o protagonismo de José para Maria, que é onde ele conclui lá na chegada de Jesus. E Jacó gerou a José, marido, esposo de Maria,
a quem gerou o chamado Cristo. Então, aqui a gente já percebe já uma luz diferente aqui, uma luz aí para essa missão feminina, com a chegada de Jesus, já traz essa luz para nós, mulheres. E as mulheres tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém, e olha o que ele coloca, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais do que as mulheres. E nós também somos essas mulheres. Então, as mulheres, né, tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais, né? As mulheres, aquelas que eu citei no início, Maria, Madalena, Dorcas, Lídia, Febe, a mulher samaritana, Marta e Maria, todas aquelas que a gente vê histórias delas, do encontro delas com o Mestre Jesus, né? E essas mulheres somos nós também, né? As mulheres atraídas pelo amor puro, porque nós somos atraídas pelo amor puro. E aí somos conduzidas à presença do Senhor, os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E embora não lhes integrasse o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandaram. Eram ações espontâneas, né? Quem falava para essas mulheres irem lá visitar o túmulo do Cristo? É o chamado coração, a atração por esse amor puro. No momento da crucificação de Jesus, as notícias que temos é que a maioria dos discípulos, dos apóstolos, estavam assustados, com medo, se escondendo, com medo de ter o mesmo fim que Jesus teve. Mas as mulheres estavam preocupadas com ele, com Jesus. Será que ele está bem? Será que o corpo dele ainda está lá? Vamos prestar as últimas homenagens? Essa era a reação daquelas mulheres que foram lá de maneira espontânea, atraídas pelo puro amor. Que tipo de mulher pode ser considerada discípula do Cristo? Será que eu posso ser considerada discípula do Cristo? Será que vocês, mulheres aí que estão aqui hoje, buscando um pouco dessa palavra à luz da doutrina espírita, podem ser consideradas discípulas do Cristo? E aí, vamos ver o que diz aí no livro Boa Nova, Humberto Campos. Por isso, as mulheres mais desventuradas, as mais desventuradas, né? Ou seja, aquela mais desventurada ainda possui no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Olha a força que tem isso daqui, gente. Aquela mulher que pode ser considerada a pior de todas, a mais infeliz de todas, ela contém o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, para a iluminação do mundo, a mulher mais desventurada. Porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem perecer como um castelo de falsos esplendores. E aí, a partir daí, vocês já começam a fazer ligação de por que eu escolhi aquela passagem do Evangelho para ser lida aí hoje.
importância dessa lei do amor, do amar ao próximo como a si mesmo, que é um dom que a mulher já traz, é um germe que ela traz dentro do seu coração, e é capaz de fazer a redenção da humanidade inteira. Aí, gente, eu trouxe duas mulheres desse evangelho para fazer o contraponto da gente, porque quem são as mulheres que podem ser discípulas? E talvez, se a gente trouxer essas duas mulheres que são quase que uma antítese da outra, as duas, eu acho que ambas sofreriam preconceito hoje. Seriam julgadas, seriam questionadas de forma negativa, talvez até por outras mulheres também, quem sabe. E aí eu trouxe para a gente Joana de Cusa. Joana, que depois a progressão do espírito levou a ser clara, que depois que hoje nós a conhecemos como Joana de Ângeles, uma grande mentora espiritual aí, contemporânea nossa, né, mentora aí do Divaldo e de tantos outros, né, mas na época do Cristo ela era Joana de Cusa, e ela era uma mulher, uma patrícia, ela era uma mulher da sociedade, né, e qual era o problema dela? Ela vivia as amarguras domésticas, porque ela tinha um companheiro de luto, o esposo dela não aceitava as claridades do evangelho. Mas ela queria servir o evangelho, ela queria servir a Cristo. E aí ela vai conversar com Jesus, para saber o que ela faz, como é que ela faz. Porque o marido não aceitava que ela fosse seguir Jesus, né? Ele não acreditava nisso. E aí o que Jesus fala para ela? Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. O teu esposo não te compreende a alma sensível, compreender-te-á um dia. Leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estará cumprindo a vontade de Deus. Falas-me dos teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Então, ela achou um lugar de trabalho dentro do próprio lar. Era lá dentro do lar que ela tinha uma alma para resgatar, que era esse marido que ainda não tinha despertado para as claridades do Evangelho. E aí ela pega e tem um momento que ela, do diálogo com Cristo, essas histórias estão no livro Boa Nova, viu, gente? Ela pega e pergunta, mas, Senhor, será que eu não devia lutar para impor os vossos princípios? Porque você veio trazer para a gente a verdade, o alívio, a sua palavra traz o alívio. Será que eu não devia impor esses princípios? E aí o Jesus responde para ela, o pai não impõe a reforma aos seus filhos. Esclarece-os no momento oportuno, Joana. O apostolado do evangelho é o de colaboração com o céu e não de imposição. E ele fala mais, não perca tempo em discutir o que não seja razoável. Até hoje, a gente perde esse tempo, né? A gente quer impor as ideias da gente. E o Cristo diz para ela, trabalhe em silêncio. Tenha bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Acabou que a história dela, o marido veio a falecer, e ela começou a seguir, então, né, o cristianismo, e depois os cristãos começaram a ser perseguidos, né, ela e o filho foram pegos, e quando eles descobriram que ela era uma patrícia, eles pediram para ela abjurar, né, para ela repudiar Jesus, ou os dois seriam queimados. E o filho dela pede para ela, mãe, repudia Jesus, não vê que nos perdemos, abjura por mim, sou teu filho.
Olha o que é isso para uma mãe, ouvir isso de um filho que vai morrer queimado. Eu, por muito menos, já tinha regado, mas Joana foi fiel, foi fiel. E ela nos traz o exemplo da fidelidade ao Cristo. E ela se lembrou que Cristo veio trazer a mensagem de vida eterna, e que depois eles iriam, eles iriam se reencontrar no mundo de redenção do Cristo. Então, ela não abjura, e os dois morrem queimados na fogueira. E enquanto ela está para ser queimada, um dos algozes chega para ela e ainda vai tripudiar da dor dela. E aí pergunta, foi isso que o teu Cristo te ensinou? E aí ela responde, não só isso, mas ela me ensinou, ele me ensinou a morrer e me ensinou também a te amar, que é amar até mesmo o seu algoz, né, o seu inimigo. Ela deixa essa mensagem aí. Ah, e por que eu falei, né, que ela seria julgada? Porque hoje em dia, se a gente vê os dois extremos são julgados hoje, né? Uma mulher que ela é devotada ao lar, que ela cuida do lar, da família, e às vezes não vai em busca de outros trabalhos, de outras missões, e renuncia à vida lá fora, ela muitas vezes é julgada. Se ela às vezes tivesse que passar por essa missão que Joana de Cusa passou, hoje em dia ela seria julgada e até mesmo por muitas mulheres. E aí a outra mulher que eu trouxe para contraponto é Maria de Magdala, ou a Maria de Madalena, Maria Madalena, né? Maria Madalena, ela tinha fome, o espírito dela tinha fome de amor. E é por isso que ela foi atraída por esse amor puro do Cristo. E ela era uma mulher que vivia em companhia dos patrícios romanos, tomara-se de admiração pelo mestre, mas ela vivia nas rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho, de condenáveis alegrias. Então, ela tinha uma vida mais ousada, mais livre, vamos dizer assim, para os dias de hoje, né? Mas ela queria seguir o Cristo. Quando ela ouviu a palavra do Cristo, ela quis deixar tudo aquilo. E ela queria amar como Jesus amava. E aí ela dizia, mas eu sou filha do pecado, todos me condenam. Eu posso ser uma discípula, eu posso seguir esse convite do Evangelho? Será que Deus me aceitaria? E aí, Jesus fala para ela, né? Maria, levanta os olhos para o céu e regozijaste no caminho, porque escutaste a boa nova do reino. Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, o amor de nosso Pai? E Jesus aceita ela. E qual é o fim de Madalena? Ele vai e fala para ela, vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Nada temas, é preciso crer somente. E ela fala, mas como, né? E ele fala, na tua condição de mulher, já pensaste no que seria do mundo sem as mães, exterminadas no silêncio e no sacrifício? Porque onde há renúncia maior, sacrifício maior do que de uma mãe. E ela chora novamente, porque ela fala, mas eu, Senhor, eu sou uma desgraçada, ai de mim, que não posso ser mãe. E Jesus fala para ela, né? E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? E ela pegou aquela mensagem para o seu coração e falou, de doravante, Senhor, eu renuncio todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. E ela passou a adotar como filhas do coração todas as mulheres desvalidas e todos os doentes
principalmente os leprosos. Ela foi conhecida como a mãe dos leprosos, porque ela cuidava de todos, com todo o amor que o mestre passou para ela. Tanto que ela acabou contraindo a lepra também, e veio a ter o desencarne em decorrência dessa lepra. Mas então, se Joana de Cusa foi o nosso exemplo de fidelidade, Maria foi o nosso exemplo de, Maria Magdala foi o nosso exemplo de renúncia, né? E renúncia dos prazeres do corpo. E acabou, vejam vocês, cuidando de pessoas que estavam com uma doença que fazia apodrecer o corpo. E ela acabou contraindo essa doença, que também veio apodrecer o corpo dela. E aí a gente se pergunta, é justa a distinção que se faz entre homens e mulheres? E aí tem uma passagem que Jesus fala, que o homem, ele é sempre fraco, e a mulher sempre sofredora. No sentido do seguinte, gente, que ele fala que o homem sempre é fraco, porque ele fala que o homem é mais fraco do que perverso. Sempre que o homem provoca uma perversidade, é por fraqueza do espírito, obviamente. Enquanto isso, a mulher é sempre sofredora. E aí tem um diálogo lá entre Jesus e Pedro, em que ele fala, né? Pedro pergunta para ele, a mulher, então, é superior ao homem na sua missão terrestre? E aí Jesus responde, uma e outro são iguais perante Deus. Aí ele fala que um deve respeito mútuo ao outro. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus. Então, nós mulheres, né, por termos nos desenvolvido mais no campo do sentimento, é que nós estamos mais próximos de Deus. Mas ele nos recomenda o equilíbrio e o respeito mútuo. Aí, mais adiante no diálogo, Pedro fala para ele, mestre, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. E aí, como Jesus sempre diz que ele não veio destruir a lei, mas sim executá-la, né? Jesus fala para ele, ó, quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. E ele ainda dá um exemplo depois. Poderíamos culpar a fonte quando um animal polui as águas? É uma reflexão, porque, de princípio, era a missão do homem proteger a mulher, né? E, pelo contrário, naquela época, especialmente, mas hoje ainda, quando a mulher vem a se perverter, ela não se perverte sozinha. É impossível, né? Precisa do outro para isso acontecer. E precisava receber o amparo do homem, mas isso não acontece. Então, quem é mais culpado que quem, né? No sentido de haver uma culpa. E falando sobre as desigualdades dos sexos, né? O que nós temos no Livro dos Espíritos, questão 202? Temos a seguinte resposta: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. E aí nós trazemos a reflexão da Revista Espírita de 1866, Se as Mulheres Têm Alma. E já lá naquela época, Allan Kardec fala que já achava isso uma coisa ridícula.
E eu até pensei em retirar até esse slide aqui da nossa conversa de hoje, da nossa reflexão de hoje. Mas o nosso mundo hoje está tão trazendo experiências tão perturbadoras para a gente, né? As pessoas têm questionado até se a Terra é redonda, então, para partir para questionar se as mulheres têm alma novamente, não custa nada. Então, vamos recordar um pouquinho lá atrás sobre o que falava isso, né? Sobre o que Kardec refletiu sobre isso. Ele fala que essa questão aqui se apresenta, cuja solução só pode ser estabelecida se a igualdade de posição social entre o homem e a mulher for um direito natural e não uma concessão feita pelos homens. Então, é um reconhecimento, mas é um reconhecimento que tem que ser feito de forma natural, é natural, é da natureza essa igualdade, e não uma mera concessão, porque se for uma concessão, ela pode ser retirada. Mas então é só uma reflexão mesmo sobre essas mulheres do Evangelho que nos inspiram e sobre como devemos os homens cuidar também desse equilíbrio. E foi um prazer muito grande estar com vocês. Espero que tenha conseguido passar a mensagem. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Ana Maria. Muito boa a explanação, muitas coisas que nós aprendemos aqui hoje, né? Todos nós, muito obrigado pela explanação de hoje. Vou pedir para o Ricardo cantar mais uma musiquinha antes do passe. Ricardo, por favor. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. E se encerra a beleza e a imagem, o ensinamento do Evangelho. E a mensagem deixa uma paz na gente, que vai agindo igual a semente, que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Obrigado, Ricardo. Agora eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Haldane. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Oremos, irmãos. Deus, aqui estamos reunidos, meditando à luz do Evangelho do Cristo, agradecendo pela força do amor que nos une ao próximo. Senhor, meu Criador, fazei com que eu possa compreender e viver a paz, a esperança, a beleza do universo, a imortalidade, a evolução do Espírito. Que não me faltem a coragem, a perseverança, a tolerância, a moderação e a certeza de que o bem constrói sempre. Que eu seja sempre o pensamento da caridade e do amor. Meus irmãos, sentemos numa posição confortável. Imaginemos, pois, a figura do nosso mentor espiritual à nossa frente, manipulando as energias que foram direcionadas a cada um de nós. E essa energia penetra no nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésio, nos proporcionando o equilíbrio do nosso chakra de uma sensação de bem-estar. E ainda com esse sentimento de gratidão em nossos corações, o nosso mentor espiritual se dirige agora para as nossas águas, manipulando os fluidos astrais magnéticos vitais, colocando nessa água ou nas águas, para que possamos consumi-la durante essa semana, eliminando assim alguma enfermidade que possa vir a nos aconselhar. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja.